Uma última questão agora com relação à oposição contra os ensinamentos de Jesus. A gente vê que em todos os ensinamentos de Jesus a gente encontra um forte tema apocalíptico. E o que isso quer dizer? Que o reino de Deus está aqui agora, e que todos os eventos estão se encaminhando para um clímax no plano de Deus para Israel. Esse tema a gente pode resumir lá em Mateus capítulo 4, no verso 17, que daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E o que Jesus quis dizer com isso? Para que a gente possa entender essas palavras, essas boas novas do reino, né, a gente precisa voltar lá para o Antigo Testamento e ler uma profecia messiânica que está lá em Isaías capítulo 52, verso 7 até o verso 12, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Sem dúvida alguma, gente, Jesus se via como cumprimento dessa profecia. Quem foi aquele que veio às montanhas trazendo boas novas? Foi Jesus. E qual foi o tema dessa boa notícia? É isso que a gente precisa pegar. O teu Deus reina. Falar que o reino de Deus está próximo, não está falando que alguém está sentado nesse trono. O teu Deus reina. A declaração seu Deus reina e a declaração o reino de Deus está aqui são idênticas no seu significado. Mas o que essas frases realmente significam para os judeus do primeiro século? Para que a gente possa compreender a resposta para essa pergunta, a gente precisa olhar para a história a partir de uma perspectiva judaica do primeiro século. E essa história, então, pode ser resumida em 3 fatos importantes. Número 1, só existe um Deus, que é Yahweh, Jeová, que criou os céus e a terra. Todos os outros deuses ou todos os outros conceitos de Deus são falsos. O segundo fato que a gente precisa identificar é que Israel está em aliança com Deus. Ou seja, Jeová, Yahweh, fez uma aliança exclusiva com Israel. Primeiro através de Abraão e depois através de Moisés. Que Deus tirou Israel da sujeição do Egito e o estabeleceu na terra da promessa. Israel, portanto, pertence exclusivamente a Deus. Número 1, então, só existe um Deus. Número 2, Israel pertence exclusivamente a Deus. E número 3, Israel foi exilado por causa da sua infidelidade à aliança. 600 anos antes de Cristo, Deus julgou Israel e mandou para o exílio. Mas mesmo depois de 70 anos de exílio, apenas um restante, o que a gente vê na Bíblia chamado de remanescente, um remanescente do povo regressa. A maioria dos judeus ainda estava dispersa pelo mundo conhecido. E mesmo na própria terra de Israel governava uma potência pagã estrangeira. Então, se a gente juntar esses 3 fatos, há apenas um Deus, há apenas um povo de Deus, mas essas pessoas estão sujeitas a um regime estrangeiro, um regime ímpio, só pode haver uma conclusão, gente, na mente do judeu do primeiro século. Esse estado de coisas deve mudar. E você vê que naquele primeiro século, você vê ali até com os zelotes, né, que é aquela tribo, aquela classe, né, mais de guerra, mais para se opor ao sistema, porque alguma coisa tem que mudar. Eles estavam entendendo isso. Olha só o que diz N.T. Wright. Ele diz: se existe um Deus e vocês são o único povo, mas estão atualmente sofrendo opressão, vocês devem acreditar que o atual estado das coisas é temporário. Que aquele Deus em breve agiria dentro da história para justificar o seu povo e estabelecer a justiça e a paz de uma vez por todas. Então, gente, foi essa grande disparidade entre a teologia judaica e o atual estado das coisas que criou um foco de descontentamento naquele povo. É nesse clima volátil que entra Jesus, declarando o cumprimento de Isaías capítulo 5.
dizendo boas notícias, o reino de Deus está próximo. O que Jesus estava querendo dizer? Tem coisa pronta para mudar, Deus vai mudar tudo aqui. Mas a mensagem de Jesus também tinha um lado mais sombrio. Qual era esse lado? Não houve apenas boas notícias, também haveriam mais notícias. O reino de Deus derrubaria totalmente a ordem atual. O reino de Deus chega para melhor ou para pior, para redenção ou para julgamento. E a menos que uma pessoa se arrependesse, haveria julgamento e não redenção aguardando por elas. É aí que a gente lê aqui em Lucas capítulo 13. A partir do verso 1, diz assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, o Senhor pode cortá-la. Então, a gente precisa entender que a palavra arrependimento, arrepender-se, conforme foi usada nos lábios de Jesus, tinha uma ênfase diferente do que tem hoje. Hoje a gente tem a tendência de ver o arrependimento, como um afastamento pessoal, um afastamento privado do pecado. Não quero me envolver com o pecado. Mas Jesus estava usando o termo arrependimento no seu sentido profético, no sentido pactual, dentro de uma aliança. E os profetas do Antigo Testamento proclamavam que a menos que Israel se arrependesse, ou seja, voltasse aos requisitos da sua aliança com Deus, o julgamento certo estava por vir. E é nessa mesma linha que Jesus fez um apelo geral ao arrependimento. Com essa compreensão da história judaica, a gente pode começar a apreciar a urgência apocalíptica que permeia todas as palavras de Jesus. Mas é importante entender um fato, que para Jesus o Apocalipse não era a sua segunda vinda. Essa mensagem apocalíptica, ela não está restrita somente à sua segunda vinda. Como a gente entende, ou a gente fala de Apocalipse, o que a gente pensa? Na segunda vinda de Jesus. Para Cristo, o Apocalipse era a sua primeira vinda, ou seja, o Apocalipse iria acontecer, ou seja, esse ambiente apocalíptico iria acontecer na sua primeira vinda. Lucas capítulo 19, verso 41 diz: quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, ele chora por ela. Por que ele chora por ela? Porque o clímax do Apocalipse na mente de Jesus era a iminente destruição do templo. Em certa ocasião, quando Jesus caminhava pelo complexo do templo, os seus discípulos comentavam como o templo era adornado, com belas pedras e com presentes dedicados a Deus. E Jesus respondeu: quanto ao que vocês veem aqui, chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Cada um deles será derrubado, cada uma delas será derrubada. Os discípulos naturalmente perguntaram a Jesus: quando isso aconteceria? E qual foi a resposta de Jesus? Lucas 21. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada dos exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada nelas. Então fica claro, gente, pelo contexto que Jesus está profetizando, a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo.
Embora Jesus também falasse ocasionalmente sobre o seu retorno, e é algo que é muito evidente, Mateus capítulo 24, né, 26, João capítulo 14, João capítulo 21, né, a maior parte da sua mensagem era dirigida ao povo daquela época. Então Jesus não estava, preste atenção, só pensando na sua segunda vinda. Jesus também estava pensando num apocalipse que se daria ainda na sua primeira vinda. Então, gente, a coisa surpreendente a compreender nisso que a gente está vendo é que, à medida que a gente lê as narrativas do Evangelho, é que o primeiro apocalipse para os judeus já aconteceu. Você já pensou nisso? E esse primeiro apocalipse estava relacionado com a primeira vinda do Messias. Mas há um segundo apocalipse aguardando. Mas desta vez está relacionado com a segunda vinda do Messias. Portanto, sua mensagem era que o reino de Deus havia chegado, mas que Israel deveria entrar nele como indivíduos antes que Israel pudesse experimentá-la como nação. Os ensinamentos de Jesus em todos os níveis, gente, foram incendiários. E é por isso que os inimigos de Jesus, eles fizeram tal afirmação, está lá em Lucas capítulo 23. Mas eles insistiam cada vez mais dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou até aqui. Então, gente, nós sempre seremos perseguidos, porque o poder que opera em nós é capaz de trazer mudanças nas vidas de outras pessoas. O nosso estilo de vida transformado deve não só declarar, mas gritar: Deus é capaz de mudar as coisas em nós e ao nosso redor. E o inferno não fica feliz com isso, gente. É o momento de tacarmos fogo no coração das pessoas, de agitarmos as suas mentes, de ajudarmos as pessoas a correrem até Jesus, se arrependendo, com seu coração aberto para Ele. Nós podemos ser esses agentes incendiários, agentes de transformação na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente continua no próximo áudio.